perder tempo, bora de Brasileirão, porque hoje, depois de Vale Tudo, tem um jogaço na tela da Globo. É Santos contra Atlético, Neymar contra Hulk. Ó, os dois já se conhecem tem um tempão. Inclusive jogaram junto a Copa do Mundo de 2014. Hoje a disputa é outra, pela primeira vitória no Brasileirão. Uma amizade construída na seleção brasileira. O Neymar que não apareceu hoje, né? Aliás, jogou de colete, né? Hulk e Neymar fizeram parte do ataque do Brasil por 2 anos. Zaga toca de calcanhar pro Hulk, bateu pro gol! Parceria que rendeu até título. E tá aí, a taça da Copa das Confederações é do Brasil. Mas ainda tá faltando aquele encontro entre clubes. Vai ser hoje à noite na Vila Belmiro. Hulk e Neymar, frente a frente pela primeira vez. Vamos que vamos. Neymar Júnior, nação santista! Nenhum jogador brasileiro em atividade tem mais gols do que eles em jogos oficiais. Neymar já marcou 442 vezes durante a carreira. Hulk fez 441 gols. Cobrança magistral Hulk. O último encontro deles foi na seleção brasileira em 2021. Hulk já estava no Galo. Depois disso, não vestiu mais a camisa do Brasil. Tá saindo o Gabriel com a 9, entrando o Hulk com a 20. E quando o Neymar enfrentou o Galo, o craque que vestia preto e branco era outro. 2 estrelas do jogo, Ronaldinho Gaúcho pelo lado do Atlético, o Neymar pelo lado do Santos. Em 2012, o campeão mundial Ronaldinho Gaúcho viu Neymar, ainda com 20 anos, brilhar em campo. Neymar saiu do primeiro, saiu do segundo. Neymar, outra finta, pé direito, segurou, bateu. Gol que ainda não saiu no Brasileirão 2025 com a camisa do Santos. Recuperado de lesão, Neymar estreou no campeonato na derrota para o Fluminense no último domingo. A grande questão que envolve o Neymar é a sequência de jogos. Se ele tiver sequência de jogos, ele sempre será uma solução. Artilheiro do Atlético na temporada com 9 gols, Hulk também está em busca do primeiro gol no campeonato. Logicamente, jogadores como, por exemplo, o Hulk, que ele te dá a certeza de fazer uma quantidade de gols no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer. Ainda mais ele na forma que ele está. Hulk e Neymar ainda vão para campo com a responsabilidade de buscar a primeira vitória de Atlético e Santos no Brasileirão. Difícil, vamos enfrentar uma grande equipe, com um grande jogador, que é o Neymar, então nós sabemos da importância que é pra gente pontuar também e que a gente possa conquistar a primeira vitória na competição também. Jogo na Vila Belmiro e olha quem está por lá, chegando para nossa resenha do Globo Esporte, Roger Cazé, num solão danado e aqui em BH chovendo. Mas vamos falar do elenco do Atlético que está curto para o jogo de hoje, né, Cazé? Muito boa tarde. Rapaz, então acredita que o dia amanheceu nublado, agora tá desse jeito? Boa tarde para você, Marcelo, boa tarde para todo mundo que tá com a gente no Globo Esporte. O elenco do Galo tá curto e tá tão curto que obrigou o Cuca a trazer 3 jogadores do Sub-20 para essa viagem aqui a Santos. Mas vamos com notícia do time titular, porque tem o retorno de Lianco. Lianco, o zagueiro, cumpriu suspensão na última rodada, tá de volta ao time, vai formar a dupla de zaga com o Júnior Alonso. O Lianco, que foi uma figura muito importante, um dos líderes dessa equipe no Campeonato Mineiro, agora tá de volta. Tem outra novidade também na defesa, que é o Caio Paulista, vai jogar no lugar de Guilherme Arana. Caio Paulista, que pediu para nessa fase do Galo ser chamado só de Caio, vai ser titular hoje aqui na Vila Belmiro. O Guilherme Arana se machucou na última rodada do Campeonato Brasileiro, ficou em Belo Horizonte fazendo um tratamento. Nessa defesa do Galo, que tem a missão simplesmente de parar Neymar, tem também Everson no gol, Natanael do lado direito, Rubens e Fausto Vera. É essa a equipe da defesa do Galo, e tem o quarteto, né, com Coelho, Scarpa, Hulk e Rony, que vão jogar, vão se apresentar hoje em território sagrado aqui a Vila Belmiro. O gramado tá daquele jeito, hein? Então o pessoal ali terminando de preparar tudo, deixar no jeito para esse jogão, Marcelo. Bora falar agora sobre a chance de o Atlético Mineiro contratar o volante Jair, aquele mesmo que fez enorme sucesso com a camisa do Galo, especialmente enquanto foi treinado pelo Cuca. E o fato de o Atlético precisar de um volante, o Cuca tem batido na tecla sobre a necessidade desse jogador,
fez com que especulassem essa alternativa. Eu fui checar com o pessoal do Galo e posso assegurar que, apesar da fase do Jair, que só tem contrato no Vasco até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir de julho e não tem conseguido ser titular, apesar disso, o Jair não faz parte dos planos do Galo. O Cuca precisa de um volante com mais intensidade, com mais capacidade de marcação e também com capacidade de percorrer mais espaços dentro do campo. Diante desse cenário, podemos descartar a volta de Jair ao Galo, apesar dele poder assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo: o Jair cairia bem? Seria um bom acréscimo? Vale a lembrança também de que depois de passar por uma cirurgia que o tirou de campo durante boa parte da temporada passada, o Jair ainda não conseguiu atuar em alto nível. Hoje estamos usando aquilo que já estava planejado. Estava realmente planejado puxar 3 jogadores que será a primeira vez deles entre os relacionados do profissional do Atlético: David Cauã, o Índio, o Zé Felipe. O Atlético hoje está levando 8 jogadores que são frutos, né, da base do Atlético. Legal, bacana, mas estava realmente programado essa situação nesse momento? Eles estão realmente prontos para jogar? Ou isso simplesmente foi um acaso? Então eu acho que isso também tem que ser analisado, e eu não vejo problema nenhum do próprio Atlético entender as circunstâncias que está levando esses jogadores a terem esse primeiro momento na carreira deles, com o Atlético vindo de uma sequência ruim dentro do Campeonato Brasileiro. Esse é o melhor momento? Eu fico me perguntando. O Atlético está na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, com uma derrota para o Grêmio, 2 empates jogando dentro de casa, e esse é o melhor momento? É algo programado, planejado? Não, gente. As circunstâncias das lesões levaram o Atlético a isso. Então, por necessidade. E a preparação lá atrás, quando a gente fala de planejamento, gente, a gente tá falando, lá atrás. O Atlético tinha que se preparar melhor para isso. Na atual temporada, eu posso errar por 1 ou 2. O Atlético tem 16 saídas e 10 chegadas. O Cuca, antes do fechamento da janela, eu não estou criando isso, eu não estou inventando. Antes do fechamento da principal janela, o Cuca já tinha apontado que precisava de mais 3 reforços. Aí seria 16 contra 13. 16 saídas, 13 chegadas. Que em outro trecho da entrevista, o Brax fala também: se sai, vai entrar, não podemos perder na parte desportiva. A partir do momento que você não iguala ou se aproxima das saídas com chegadas, a parte técnica, a parte desportiva, ela é sim comprometida. Eu não posso chegar aqui hoje e fazer uma análise que a qualidade desportiva do elenco do Atlético relacionado para o jogo de hoje é a mesma do time que enfrentou o Grêmio na primeira rodada. Seria um absurdo eu chegar aqui e falar uma coisa dessa. Sim. Então, a parte desportiva, sim, ela está comprometida para o jogo contra o Santos. Claro que tá, e acho que assim, a ideia na fala dele, e aqui, né, gente, nós ouvimos as falas dos técnicos, dos dirigentes, jogadores, muitos vão de acordo, outros questionam, e é a livre análise aqui. Nosso programa se caracteriza muito por essa liberdade que felizmente a casa nos dá. Achei falas carregadas de muita antítese com relação ao uso da base e a questão que foi planejado. Quer dizer, eu acho que diante daquilo que a gente vê, e aí no final, como salientou bem o HG, ele fala de uma janela, e pegando exemplo numa coisa que disse o Leonardo Jardim quando falou lá no canal do Cruzeiro: como é que você vai inserir jogadores da categoria de base em um elenco com 30 jogadores? Cara, não vai, eles vão ficar lá, mas eles vão fazer número, vão ir para um jogo aqui, acolá, conforme as lesões acontecerem, os cartões, convocações. Eu ainda não vejo traços no Atlético de um time que
está realmente no planejamento desenvolver jogadores e a gente sabe, né? Perdeu-se uma boa oportunidade nesse sentido no Campeonato Mineiro, um planejamento do Campeonato Mineiro, para mim, ainda que eu questiono bastante, aquelas 3 partidas que só serviram para expor, eu acho que expôs a base, porque hoje eu até entendo o torcedor atleticano de uma maneira geral, e aí é responsabilidade para mim do próprio clube, da maneira que ele programou isso, de olhar, por exemplo, tem jogador relacionado pro jogo de hoje da base. Mas essa base aí você viu, né? 3 jogos de Campeonato Mineiro, os caras não aguentaram ganhar de ninguém. Vão ajudar contra o Santos? Eu acho que isso aí é uma responsabilidade de uma não blindagem da forma que o processo foi conduzido neste começo de ano do planejamento do Atlético. A gente já falou, depois foi corrigida a rota. Então, assim, ficam questões no ar e uma fala, para mim, de muita antítese do Brax. A gente sabe, é claro, ele tá falando, sempre procurando proteger institucionalmente o Atlético, que é o clube que ele trabalha. Que ele faz, aliás, muito bem. E a culpa não é da meninada, viu? A culpa não é da meninada, é da instituição. Deixei bem claro. A culpa não é da meninada. Né? E detalhe, depois daqueles 3 jogos que a base fez, teve oportunidade no time principal. Quem? Ninguém. Ninguém teve oportunidade daquela turma que jogou os 3 primeiros jogos, não tiveram oportunidade. Galo, galo!